Inclusive, eu queria dedicar o estudo de hoje à memória do meu sogro, cuja data de falecimento no calendário judaico é 2 de Av, dia do seu Yortzai, Avraham ben Rachel. Que esse estudo também seja pela elevação da sua alma. E com esse estudo de hoje, nós vamos para o capítulo 12, último capítulo de Igeret HaTshuvah, da Carta para o Arrependimento, terceira parte do Tânia. E com esse estudo diário, nós, Bezrat Hashem, com a ajuda de Deus, concluiremos essa sessão do Tânia também. Este capítulo 12 vem na sequência do capítulo anterior, quando nos foi explicado no final do capítulo 11, que aquele conceito que nós vimos nas palavras do salmista, Vechatati negdi tamid, que o meu pecado está sempre de frente a mim, nós vimos que isso não deve causar tristeza e melancolia na pessoa. Pelo contrário, não só que não deve interferir e diminuir a sua alegria, pelo contrário, nos explicou o Alter Rebbe que isso até deve facilitar a alegria da pessoa, porque a pessoa muitas vezes na vida tem que enfrentar dissabores, tem que lidar com situações desagradáveis, difíceis, seja as coisas que estão fora do seu alcance, seja aquilo que vem de cima, por assim dizer, ou mesmo aquilo que é causado pelas outras pessoas, mas que de certa forma também é orquestrado por Deus. Nos diz para que uma pessoa evite de ter acessos de ira, e de ficar ofendido, e de ficar ressentido, e rancoroso, e etc. Então ele nos diz que para tudo isso ajuda esse fato de ter o pecado diante de si, isso vai ajudar a pessoa, inclusive, a manter a sua alegria, porque isso lhe deixa presente na mente, que sabendo que ele pecou, e por isso, para o seu próprio bem, a sua alma precisa ser depurada, ele precisa passar por processos de expiação, de como uma lavagem espiritual das máculas, das manchas que ficaram impregnadas na sua alma por causa do pecado. Por mais que Deus perdoe o pecado, mas o efeito dele às vezes está preso à alma da pessoa. E esses sofrimentos, eles são eficazes para isso. Então se fala que esses sofrimentos que a pessoa passa nesse mundo servem para depurar a sua alma. Então, aqui nesse capítulo 12, ele continua elaborando esse assunto e nos traz a explicação do porquê, da vantagem dos sofrimentos aqui nesse mundo, o quanto isso é vantajoso e benéfico para a pessoa que tem que depurar sua alma, que tem que passar por esse processo. Ele vai nos explicar por que é muito mais conveniente para a própria pessoa, muito mais satisfatório, benéfico, que esse processo ocorra aqui, nesse mundo físico e terrestre, e não no chamado Olam Haba, no mundo vindouro, no plano superior. As palavras do Alter Rebbe no capítulo 12, Tam asimcha beisurei aguf, lefi shehi tova gdola va'atzuma, lenefesh achotat, lemarka ba'olam hazeh, uleatzila me'amiruk begeinom. A razão pela qual devemos aceitar alegremente o sofrimento do corpo, sofrimentos físicos, corpóreos aqui nesse mundo terrestre, é que esse tipo de sofrimento constitui um benefício extraordinariamente grande para a alma do pecador, depurando-a neste mundo, a fim de salvá-la da depuração mais severa do purgatório, do chamado Geinom. Ou seja, a alma que pecou, ela produziu uma mácula, há uma mancha, e isso precisa ser lavado, precisa ser limpado. Por mais que a pessoa obteve o perdão divino, foi perdoado, foi anistiado. E aqui não se trata de uma punição ou castigo, mas simplesmente da necessidade de depurar a alma, de lavar a alma, para inclusive torná-la, credenciá-la, não é?
a poder adentrar ao paraíso, ao chamado Gan Eden, que ela esteja com as roupas limpas, que ela esteja com a alma lavada, que ela esteja com o espírito imaculado. Para isso é necessário passar por essa depuração, e ele nos diz que é muito mais interessante e conveniente para a pessoa passar por esse processo de depuração aqui nesse mundo terrestre, porque isso é muito mais leve e fácil do que a purgação, do que essa depuração no plano superior, no chamado purgatório ou Geinom. Então, isso que ele nos diz, uma vez que a pessoa se lembre das palavras do salmista Vechatati Negdi Tamid, ele tem consciência que o seu pecado, mesmo que já foi, que ele se arrependeu, que pediu perdão e com certeza foi desculpado por Deus, mas ele continua mantendo o pecado diante de si, de frente de si, por mais que a distância para não amargurá-lo e não entristecê-lo, mas ele não perde isso de vista, mantém isso na sua consciência, porque assim ele também se lembra que há necessidade ainda de depurar a sua alma, de eliminar essas manchas e máculas causadas pelo pecado. E ele tem a consciência e ele sabe que os sofrimentos servem para isso. A pessoa não deve se autoimpor sofrimentos. A pessoa não só que não precisa e não deve ser masoquista, como a gente já viu, a pessoa não deve fazer nem os próprios jejuns e mortificações e flagelo ou o que for. A pessoa não precisa procurar sofrimentos, mas infelizmente nós sabemos e vemos que na vida todos nós temos que enfrentar dissabores e situações difíceis, etc., que isso nos causa sofrimento, mas no final das contas, esses sofrimentos aqui, no plano terrestre, no plano corpóreo, eles servem para depurar a alma, limpando-a daquilo que ela absorveu de negativo com o pecado, e isso poupa a alma de mais tarde ter que passar por esse processo acima, no chamado Geinom, no purgatório, que então é muito mais complexo, muito mais doloroso, muito mais complicado. E ele nos diz, o Bifrad bedoroteinu eile shein becholet leitanot kefi mispar kol atzomot, שבתיקוני תשובה מהאריזל, הצריכות למירוק הנפש, להצילה ממירוק בגיהינום. Isso é particularmente relevante em nossa época, já falou isso o Alter Rebbe na sua época, 250 anos atrás, muito mais na nossa contemporânea, quando não temos capacidade física para fazer o número de jejuns prescrito pelo Arizal em suas diretrizes para Tchuvá, e como a gente já viu, são números muito grandes, não é? Às vezes um pecado, um acesso de ira envolve dezenas e dezenas de jejuns para Tchuvá, naquilo que é recomendado pelos cabalistas. Então, como hoje em dia falamos, hoje ninguém tem força de fazer tantos jejuns ou até de entrar nesse tipo de jejuns, conforme mencionado acima. E esses jejuns, como a gente viu, eles não consistem na própria tchuvá, porque nos foi bem esclarecido que a tchuvá em si consiste em abandono do pecado, apenas e tão somente. Esses jejuns vinham para efetuar, para realizar esse efeito da depuração, da completar a expiação, ou por assim dizer, lavar a alma do indivíduo, tornando-a límpida, pura, como era antes do pecado. Ele nos fala, uma vez que hoje em dia nós não temos a força não temos a capacidade de fazer todos esses jejuns, os quais são necessários para depurar a alma e salvá-la e assim isentá-la da depuração mais severa do purgatório. Então, hoje, mais do que nunca, como não temos a força e a capacidade de fazer esses jejuns, de encará-los, etc., então, mas é necessário ainda essa depuração, essa limpeza da alma. Como ela pode ser obtida? Simplesmente através desses sofrimentos. E como nós dissemos, a pessoa não precisa procurar sofrimentos, porque esses dissabores já vêm, eles já chegam sozinhos. Faz parte da vida de cada um. Mas a pessoa, sabendo encarar isso e sabendo aceitar esses sofrimentos, sabendo que eles têm um efeito benéfico para ele, para o indivíduo, para a sua alma, podendo purgá-la e com isso isentá-la de coisas muito piores acima, então
não só que isso não deve entristecer a pessoa, pelo contrário, a pessoa deve se sentir até afortunada, a pessoa deve manter o seu estado de alegria, sabendo que aqui, com poucos sofrimentos e dissabores, nesse mundo ele está isentando e poupando sua alma de um processo muito mais doloroso no plano superior. כמו שכתב הרמב"ן ז"ל בהקדמה לפירוש איוב, שאפילו איסורים של איוב 70 שנה אין להם ערך כלל לאיסורי הנפש, שעה אחת בגינם כי יש אחד מ60 וכולי. Como escreve Nachmanides, que foi contemporâneo também de Maimônides, um pouco mais jovem que ele, Rabbi Moshe ben Nachman, um grande cabalista também, na introdução de seu comentário sobre Jó, o livro bíblico de Jó, lá escreve Nachmanides que mesmo os sofrimentos de Jó, ao longo de 70 anos, então Jó personificava os piores sofrimentos. Então, primeiro ele perdeu o seu patrimônio e perdeu o seu rebanho e seu gado e suas propriedades. Depois ele foi acometido também de doenças e chagas e etc. Depois Deus nos livre as piores tragédias. Ele perdeu seus filhos e assim por diante. Então, descrito lá no livro de Jó como ele foi testado de cima e como foi submetido a sofrimentos terríveis, horríveis. Nachmanides nos diz na introdução do livro de Jó que mesmo os sofrimentos dele ao longo de 70 anos, se a gente imaginasse esses sofrimentos terríveis de Jó, e não só por um instante ou por um ano, ou que for como Jó sofreu, mas durante 70 anos seguidos e de forma ininterrupta, mesmo assim, fala Nachmanides, eles não se comparam de modo algum ao sofrimento da alma durante 1 hora no purgatório. De acordo com Nachmanides, 1 hora de sofrimento no purgatório, no Geinom, é mais grave, é pior, é mais doloroso do que enfrentar 70 anos dos sofrimentos de Jó acumulados. Inclusive ele nos fala que isso também vem de encontro à afirmação do Talmud, que o Talmud fala que o fogo físico, o fogo que a gente conhece aqui no mundo terrestre, o fogo que queima e etc., ele tem apenas 1/60 da intensidade do fogo do purgatório. Ou seja, de acordo com o que dizem os nossos sábios no Talmud, sabemos o que é fogo aqui, falam sábios, o fogo do purgatório é 60 vezes mais forte, mais intenso. Ele queima 60 vezes mais do que o fogo terrestre que aqui conhecemos. Portanto, a gente vê que existe uma desproporção enorme entre as coisas como são aqui no plano físico e terrestre, no mundo material, em comparação de como elas são no plano espiritual, no mundo abstrato, elevado, etc., no plano superior. E particularmente aqui, como são sofrimentos aqui nesse mundo que nós vamos ver em comparação ao que se chama de penúria, sofrimento no Geinom, no purgatório, no plano superior. Ou seja, que os sofrimentos no purgatório, quando se fala que 1 hora no purgatório é mais grave e pior do que 70 anos de sofrimentos de Jó acumulados, então isso pode nos dar uma noção, de acordo com Nachmanides, o quão é dolorido, o quão é complexo e difícil passar por esse processo de purgação, por esse processo de depuração no plano superior, no purgatório. Mas isso por si só requer uma explicação. Se nós falamos que os sofrimentos no purgatório são tão maiores e pesados e mais graves que os sofrimentos que encaramos aqui nesse mundo, e se nós falamos que a alma necessita de depuração para poder voltar a seu estado original, límpida, pura e etc., sem as máculas do pecado causadas pelo pecado, então aí vem a pergunta, se a alma precisaria passar pelo processo de depuração no Geinom, como isso pode ser substituído por sofrimentos muito mais leves aqui nesse mundo terrestre? Então, isso que nos explica agora o Alter Rebbe, ela lefi sheolam hazeh chesed yibaneh,
ובייסורים קלים בעולם הזה ניצור מדינים קשים של עולם הבא. Contudo, dado que este mundo nosso é constituído sobre a bondade, como está escrito em Salmos 89:3, que o nosso mundo foi constituído por Deus a partir da bondade. Então, por isso, nesse mundo que a gente se encontra aqui no plano terrestre, com sofrimento moderado neste mundo, já que é um mundo de bondade, a pessoa se salva dos julgamentos severos do mundo vindouro. Então, isso ocorre justamente porque passando por poucos sofrimentos aqui, nesse mundo a pessoa consegue se isentar e se livrar de sofrimentos muito mais graves, que talvez a sua alma teria que ser submetida para ser depurada. Porque esse mundo é constituído e foi fundamentado à base de chesed, de bondade, e essa é uma das diferenças do Olam Hazeh, deste mundo com o mundo vindouro, com o plano superior, que o mundo vindouro lá, ele é regido a partir de Midat Adin, pelo atributo de juízo, o que é justo, o que cabe, o que compete, pela justiça. Já o nosso mundo é um mundo que é regido pela bondade, senão ele não sobreviveria. Por isso, aqui nesse mundo existe uma bondade extrema e intensa que possibilita que mesmo com sofrimentos leves ou com poucos e pequenos sofrimentos aqui, a pessoa tenha sua alma depurada, sua alma lavada, substituindo todos aqueles juízos graves e severos que talvez ela teria que enfrentar a alma se tivesse que ser depurada mais tarde no Geinom, no purgatório. Por mais que nós falamos que isso vem principalmente pela bondade divina, que é o atributo da bondade de Deus que prevalece aqui nesse mundo, mas o Alter Rebbe continua nos explicando isso e comprovando essa ideia, também exemplificando, trazendo um exemplo para ilustrá-la, que mashal hiluch ve'atakat atzel ba'aretz tefach, lefi hiluch galgal hashemesh barakia, alafim milim vechulei. Isso pode ser ilustrado pelo movimento de uma sombra sobre a terra, que se desloca somente uma largura de mão, enquanto o globo solar se move milhares de milhas no céu. Então, por exemplo, se a gente fica observando a sombra de uma árvore, onde essa sombra se encontra às 11 horas e onde ela está às 11h15, etc. Talvez o movimento da sombra na Terra, a gente observe um movimento equivalente a um punho, do tamanho de uma mão, mas na realidade esse movimento aqui embaixo, ele equivale a um movimento de milhares e milhares de quilômetros, de milhares de milhas no espaço sideral, quando os astros se movimentam, o Sol, a Terra e etc. Então, esses movimentos de milhares de milhas que ocorrem acima, eles se refletem em um movimento pequeno de alguns centímetros. Aqui embaixo a sombra se move apenas alguns centímetros até durante o dia, quando a sombra da árvore se movimenta de onde ela estava às 10 da manhã até às 3 da tarde, então são centímetros ou poucos metros, mas isso equivale no movimento sideral dos astros, do Sol, da Terra, a milhares e milhares de milhas, de quilômetros de movimento. Então, os movimentos grandiosos acima, eles se refletem aqui embaixo, essa é a regra, numa forma bem pequena, bem diminuta, incomparável ao grande movimento e o real e grande movimento que ocorre acima. Vieter Alken, então baseado nesse exemplo, nessa ilustração, nos diz o Alter Rebbe, Vieter Alken leinket ubenimshal bibchinat ishtalshalut haolamot mirum ha'ma'alot ad olam hazeh hagashmi. Essa diferença de magnitude existe mais infinitamente na realidade espiritual. O mesmo ocorre não só em relação ao movimento dos astros e o reflexo deles no movimento da sombra aqui embaixo. Se é assim, em termos físicos e materiais, ele nos diz que na esfera espiritual é de uma forma infinitamente mais intensa. Essa diferença entre o que ocorre aqui no plano terrestre em relação a como são as coisas no plano superior espiritual, no que diz respeito ao fluxo de energia.
através dos degraus da cadeia de mundos, das mais elevadas alturas espirituais, até este mundo físico, conforme vai nos ilustrar também o Alter Rebbe, quando ele prossegue, nos diz, Knodam mimash katuv bezohar hakadosh, מעניין עליות העולמות העליונים בהתעוררות הדילטטה בהקרבת עוף אחד בין יונה או תור על גבי המזבח או קומץ מנחה וכן הוא בכל המצוות מעשיות כנודע מהאריזל. Como aprendemos, nos diz o Alter Rebbe, do que está escrito no Sagrado Zohar, quando o Zohar nos descreve sobre o grande efeito espiritual produzido pelo que a pessoa, até pelo pouco que a pessoa realiza fisicamente aqui no plano terrestre, mas a pessoa não pode nem imaginar o efeito que isso desencadeia na esfera superior, na esfera, os resultados espirituais que a pessoa produz com pequenas ações aqui embaixo. Quando ele nos fala sobre o efeito, na linguagem do Zohar, de um despertar de baixo, quando a criatura humana se desperta aqui por uma iniciativa sua em fazer o bem ou cumprir uma mitzvah, realizar um preceito da Torá, por exemplo, por meio da oferenda de um sacrifício, conforme eram trazidas no templo, no Beit HaMikdash, que ele trazia a oferenda de uma ave. E essa ave podia ser às vezes uma pombinha, ou uma rola, não é? Uma pequena ave, conforme descrito na Torá. Então, essa pequena ave que era ofertada sobre o altar no Beit HaMikdash produzia um efeito cósmico, sideral, transcendental nas esferas, não só no universo físico, mas nas esferas espirituais de todos os mundos. Como ele, a pessoa nem imagina como ele, esse sacrifício, essa oferenda dessa pequena ave que ele trouxe, essa rola ou pombo, como ele influencia e eleva os mundos espirituais. Isso desencadeia um efeito magnífico nos mundos espirituais. Ou até por meio de uma oferenda do reino vegetal, quando a pessoa não tinha dinheiro nem para comprar uma pequena ave, então ele trazia um punhado de farinha. Um punhado de farinha para ser ofertado no templo. Então, até mesmo essa pequena oferenda, que nem era do reino animal, só do reino vegetal, um pouquinho de farinha, o efeito espiritual que isso produzia é uma coisa indescritível e inimaginável para nós. Ele nos fala que o mesmo é válido para todos os mandamentos práticos, conforme ensina o Arizal, que com todas as coisas práticas, aqui para nós pode parecer uma coisinha, não é? Pode ser um talito, um tefilim, uma mitzvah, que a pessoa deu uma moeda para tzedakah. Parece pouca coisa, mas o efeito espiritual que isso desencadeia em todos os níveis é algo elevadíssimo. Então daqui nós vemos também o mesmo conceito, que através do trabalho que a pessoa realiza aqui embaixo, mesmo com coisas pequenas, produz um efeito enorme, isso equivale, corresponde a um efeito imenso acima. זהו שאמרו רבותינו ז"ל על פסוק, והתקדשתם והייתם קדושים, אדם מקדש עצמו מעט מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה וכולי. Esse é o significado, nos diz o Alter Rebbe, do comentário dos nossos sábios sobre o versículo da Torá em Levítico 27, comentário dos nossos sábios sobre o versículo e vos santificareis e sereis santos. Dizem os nossos sábios, e vos santificarei, então sereis santos. Quando uma pessoa se santifica um pouco aqui embaixo, como a Torá nos dizendo, tomem vocês a iniciativa, façam vocês a sua parte, e vos santificareis. Se santifique embaixo, mesmo que seja um pouco, se santifique um pouco aqui embaixo e sereis santos. Será muito santificada lá de cima, diz o Talmud, que através disso a pessoa se santificando um pouquinho aqui embaixo, então ele recebe uma ajuda celestial e ele será muito santificado lá de cima. Então, em todas essas citações, em todas essas passagens, nós vemos o mesmo conceito, como uma pequena coisa, uma pequena iniciativa, um pequeno ato que nós fazemos aqui embaixo, isso tem um efeito enorme acima, nas esferas espirituais, nas esferas superiores. E tudo isso ele está também nos trazendo para nos explicar como
tudo o que acontece aqui embaixo, ou mesmo poucas ou pequenas coisas que ocorrem aqui no plano terrestre, equivalem, correspondem a coisas enormes e gigantescas no plano superior, no plano espiritual. Por isso mesmo, sofrimentos ou poucos sofrimentos que a pessoa passa aqui nesse mundo físico, corpóreo, terrestre, isso isenta e elimina a necessidade da pessoa ter que passar por processos muito mais complexos, muito mais demorados ou muito mais dolorosos no plano superior, porque pouca coisa aqui embaixo corresponde a muita coisa acima. Isso aqui ele nos falou mesmo em relação às mitzvot. Quando a pessoa se santifica um pouco aqui embaixo, isso que nós falamos nas mitzvot, na brachá, Asher Kideshanu b'mitzvotav, que ele nos santificou com seus preceitos. Então, através do cumprimento das mitzvot, com pequenos atos físicos que fazemos aqui no plano terrestre, a pessoa atrai, desencadeia muita e muita kedushá, santidade, vinda do plano superior, do plano espiritual. E ele vai nos explicar cabalisticamente, inclusive, que aqui a pessoa consegue atrair uma luz divina transcendental, a luz de Sovev Kol Almin. Ele nos diz, o Kmoshenit Baerlei, Beinyan Asher Kideshanu b'mitzvotav v'chulei, Bechinat Sovev Kol Almin, chulei. Conforme explicamos acima, isso já foi dito no capítulo 10 em nossos comentários, sobre a frase que nós dizemos que nos santificou com seus mandamentos, quando proferimos uma bênção antes do cumprimento de uma mitzvah. Então ele lá nos explica que através da mitzvah se atrai uma santidade que de outra forma jamais podia estar presente aqui no mundo terrestre, em referência à desproporcional luz divina que transcende todos os mundos, que o indivíduo acessa por meio de um ato relativamente pequeno, de cumprimento de uma mitzvah. Talvez simplesmente ele pôs a mão no bolso, tirou uma moeda e deu para tzedakah, mas isso é um ato de mitzvah. Então isso atrai e desencadeia essa luz de Sovev Kol Almin, essa luz transcendental de Deus, que de outra forma e maneira não estaria presente aqui no nosso mundo. Nós já vimos que existe a luz preenchente, Memale Kol Almin, aquela luz divina que é proporcional à capacidade de cada criatura, o quanto cada criatura e ser é capaz de conter e de captar da energia divina. Então, essa luz é proporcional à capacidade de cada um, por isso é uma luz diminuída e condensada. Por outro lado, existe a luz original divina, que se chama de Sovev Kol Almin, como que ela circunda e envolve os mundos. Por que ela é chamada dessa forma? Por mais que ela está presente nos mundos também, ela é chamada assim, porque ela transcende os mundos, os seres, as criaturas. Ela é tão elevada que ela não pode ser contida dentro das criaturas. Mais do que isso, ela está tão acima do mundo e universo que para ela, tanto uma criatura angelical, um anjo superior, ou a Sefirah de Chokhmah do mundo de Atzilut, e uma pedra, um mineral inanimado no mundo terrestre são a mesma coisa. Porque é uma luz transcendental que está completamente acima do mundo, acima do universo. Essa é a luz de Sovev Kol Almin. O mundo é regido pela energia espiritual de Memale Kol Almin, o que está revelado e manifesto no mundo. O que foi reservado para o mundo de forma convencional é a luz preenchente de Deus. A única forma de atrair e de chegar essa luz de Sovev Kol Almin é unicamente através do cumprimento de mitzvot. Uma pessoa cumpre uma mitzvah, Asher Kideshanu b'mitzvotav, ele acessa essa kedushá, essa santidade suprema, essa santidade transcendental, essa luz de Sovev Kol Almin, que ela circunda e envolve o universo por cima, porque ela está totalmente superior e acima de todos os mundos e criaturas. E essa luz, com uma simples mitzvah, um pequeno ato aqui embaixo, a pessoa consegue atrair e realizar. Nos diz o Alter Rebbe, וככה ממש הוא בעניין שכר ועונש, כמאמר רבותינו ז"ל, שכר מצווה מצווה וכולי, וכמו שנתבאר במקום אחר. Precisamente da mesma maneira se aplica esse princípio se aplica no âmbito da recompensa e do castigo. Como ensinaram os nossos sábios que a recompensa de uma mitzvah é a mitzvah, a própria mitzvah é já a sua recompensa, conforme explicado em outro lugar,
seja, aqui o Alter Rebbe está querendo nos ilustrar como pequenas ações aqui nesse mundo físico, elas têm um alcance extraordinário no mundo espiritual, no plano superior, desencadeiam efeitos magníficos no plano celestial, no plano elevado. Então aqui também ele nos diz, isso está embutido nessa mensagem dos nossos sábios, Schar mitzvah mitzvah, que a recompensa de uma mitzvah é outra mitzvah, ou seja, ele está querendo nos dizer que tanto na questão de purgação de pecados, como também na recompensa, o mesmo princípio se aplica, que poucas coisas, pequenas coisas aqui embaixo, elas significam ou correspondem ou desencadeiam, equivalem a grandiosas, enormes coisas lá em cima. Então ele nos traz esse conceito da recompensa da mitzvah, é a mitzvah, ou seja, que na realidade a maior recompensa pelo cumprimento da mitzvah, sabe o que é? O efeito da mitzvah. É que a gente nem imagina, a gente aqui nesse mundo não percebe o que a gente efetua, o que a gente realiza, o que a gente obtém e conquista através do cumprimento de uma pequena ou de uma simples mitzvah. Mas isso, na verdade, produz um efeito tão magnífico, tão grandioso, que se diz que no futuro nos será dado acesso, nos será dado a possibilidade de ver aquilo que obtivemos, aquilo que conseguimos ao cumprir cada mitzvah. Então, por isso se fala, não há recompensa maior do que essa. A recompensa da mitzvah é a mitzvah. A pessoa, então, vislumbrar e perceber o efeito magnífico que ela conseguiu através do cumprimento de cada mitzvah, de uma pequena mitzvah, supostamente uma pequena mitzvah, aqui embaixo. Então, isso é a maior recompensa que no futuro será revelado, será dado acesso, será permitido ver cada pessoa o efeito magnífico da própria mitzvah, e essa é a maior recompensa de todas. Isso não tem algo que deixa a pessoa realizada mais do que ver esse efeito magnífico que foi obtido através de pequenas coisas aqui, e tudo isso ele nos traz para exemplificar, ou seja, essa ideia de que pequenas coisas aqui correspondem a coisas enormes lá em cima, por isso pequenos e alguns sofrimentos aqui embaixo também eles correspondem a muita coisa lá em cima, e por isso sofrimentos aqui embaixo poupam a pessoa e isentam ela, sua alma, da necessidade de passar por sofrimentos muito mais severos ou graves no plano superior, no chamado purgatório. A pessoa precisa ter sua alma depurada, então é muito melhor que ela seja depurada aqui, que é de uma forma muito mais fácil e suave, incomparavelmente aquilo que a alma é submetida no plano superior, no chamado Geinom, para sua expiação, para sua depuração. Então, com tudo isso, ele está nos explicando o porquê da alegria, não só da alegria mesmo nos sofrimentos, ou junto com sofrimentos também, ou apesar dos sofrimentos, mais do que isso, a alegria pelos próprios sofrimentos. A pessoa não precisa buscar e procurar os sofrimentos, mas se eles vêm, a pessoa tem que saber que isso é um grande e enorme benefício para a sua alma, porque com esses pequenos dissabores aqui nesse mundo passageiro, com coisas voláteis, a pessoa com esse sofrimento e mal-estar que ela tem aqui, ela se livra e se isenta de coisas muito, 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 muito mais piores no plano superior. E conclui o Alter Rebbe, o Igeret HaTshuvah, a carta por arrependimento, trazendo a linguagem e o versículo em Provérbios 16, 20, nos diz o Alter Rebbe, Vedat lenavon nakal, o maskil al davar imtza tov. O conhecimento para o entendedor é fácil, como dizendo, isso que ele expôs, esse conhecimento para o entendedor, isso já é suficiente. Isso já torna a coisa fácil de compreendê-la, e quem é sábio, com uma palavra, encontra o bem. Como dizendo o Alter Rebbe, esse é um ensaio que talvez pode parecer para alguns curto, de apenas 12 capítulos, mas ele contém muito ensinamento, e como ele diz, quem é sábio, com uma palavra, encontra o bem, e aqui ele ofereceu essas palavras, essas mensagens, nesse ensaio da carta do arrependimento de Igeret HaTshuvah, e o principal que tudo isso nos ajude, que tudo isso não só nos enriqueça em conhecimento, mas nos aproxime também
de uma tshuvá completa, de uma tshuvá integral, de uma tshuvá ilaá, de uma tshuvá em nível superior. E como nós dissemos que a tshuvá em nível superior é caracterizada por alegria, não somente alegria, mas por uma grande e intensa alegria. Então, que através do estudo e da implementação dos ensinamentos do Alter Rebbe no Igeret HaTshuvah, que a gente possa chegar, de fato, a uma tshuvah plena, elevada, de nível superior, trazendo para todos nós uma grande e intensa alegria.